Como se manter ativa quando o corpo e a mente quer parar? Esse é um dos maiores desafios para quem tem questões de saúde mental, manter-se em movimento. Então, se você já passou ou está passando por questões da saúde mental, como ansiedade, depressão, fique comigo aqui até o final, esse conteúdo pode te ajudar. E se você conhece alguém que precisa de ouvir este tipo de conteúdo, compartilha. Desde já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e participe aqui comigo aqui nos comentários ou agora no chat ao vivo. Boa noite, gente. Como que vocês estão? Tudo bem? Bom, eu espero que estejam todo mundo bem. Para a gente finalizar esse Setembro Amarelo, a gente tem esse segundo episódio da temporada de Seja Fitness com a Nanda. Bom, eu vou partir do pressuposto que vocês já estão familiarizados com o poder do pouquinho, que é a nossa mudança físico-comportamental, o conteúdo que a gente conversou bastante lá no primeiro episódio, né? Seja uma máquina de queimar gordura. Você ainda pega aqui disponível aqui no YouTube, enquanto a temporada do Seja Fitness com a Nanda estiver aí inativa, né? Então, o poder do pouquinho, gente, é uma filosofia de vida. Você tem que encarar isso como uma nova forma de ver todas as coisas da sua vida, não só o treino, mas a alimentação, colocar o poder do pouquinho para tudo que você deseja ali conquistar, realizar, certo? Então a partir dessa ideia do poder do pouquinho que a gente vai conversar hoje, porque é uma forma empática, né? Então, não sei se vocês estão também familiarizados com o conceito de produtividade compassiva. Vocês já ouviram falar disso? Então, assim, é por aí. A nossa conversa, a gente vai falar sim, a gente tá buscando resultado, a gente quer melhorar, mas com calma, né? Sendo gentil com a gente mesmo, tá bom? É daí que a palavra, né? Compassividade, né? Bondade com a gente mesmo, tá bom? Então, eu quero que vocês se sintam acolhidos nesse ambiente aqui pra gente trocar essa ideia, tá? Pra ninguém se sentir mal, nem excluído, nem nada disso, né? Porque eu sei que, de repente, o fitness, né? A gente aqui acaba falando ali, de repente, sempre de emagrecimento, de hipertrofia. Então, eu quero trazer esse ambiente aqui para que vocês se sintam seguros, né? E seguras, pra gente conversar sobre a saúde de forma integral, tá? Eu prezo muito pela saúde holística, integral. Quer dizer que você não separa a saúde física da sua saúde mental, né? Você não separa o seu emocional da sua cabeça e do seu corpo, não é? A gente é uma coisa só. Nós somos seres humanos integrais. A gente não se fragmenta, tá bom? Então, eu quero que vocês considerem isso aqui pra gente poder conversar juntos aqui sobre isso, tá bom? Então, eu vou colocar aqui pra vocês o primeiro passo, o ponto de partida. Eu vou considerar aqui que para você que já se identificou, né? Então você fala, não, eu tô com alguma questão daqui da saúde mental. Você já procurou ajuda, não é mesmo? Ou se de repente você tá observando alguém ali, você já deu o seu apoio, não é? Você já deu segurança para essa pessoa, né? Se você ainda não fez isso, por favor, seja uma pessoa que colabore, né? Com a saúde mental aí da nossa sociedade, da pessoa mais próxima de você ou daquele macro, né, que a gente tem ali na internet, né? Eu falei de compartilhar esse conteúdo, mas compartilhar outros conteúdos também que pode ajudar essas pessoas, tá certo? Mas, gente, a busca pelo tratamento, diagnóstico, né, é muito importante, porque de repente você vai precisar de um tratamento medicamentoso, tá? Então, o que a gente vai falar aqui hoje sobre a saúde mental partindo da ideia de que se você tiver um diagnóstico, você está se tratando, buscando ajuda profissional, tendo uma rede de apoio das pessoas mais próximas de você. Você tem que conversar isso com as pessoas que você ama e que te amam, né? Para você poder ter ajuda dessas pessoas quando você precisar. É difícil passar por isso sozinho, não faça isso sozinho, busque ajuda. Se você não tem confiança, não tem alguém de confiança, busque ajuda em canais que eu digo, né, canais ali, por exemplo, 188, que tanto é online quanto por telefone, mas que você possa ali ter ali uma conversa aberta sobre isso, tudo bem? Então, partindo aqui desse pressuposto, eu até quero deixar aqui, né, eu coloquei aqui no cantinho aqui pra vocês, vai ficar tudo bem,
tá bom? Então não importa aí qual a fase que você tá, eu sei que é difícil de acreditar nisso quando tá tudo muito obscuro, muito tons de cinza, mas vai ficar tudo bem, tá bom? Então, vamos pro próximo passo? Vamos lá pro nosso próximo passo. É cuidar da nossa base, né? Do que é fundamental, certo? Que são os hábitos essenciais. E aqui a gente vai focar no básico. E quando eu tô falando básico, não é porque é fácil, tá? Isso serve pro treino, a gente comentou disso, né? Que o treino que é básico, normalmente ele é multiarticular, ele é bem complexo. E na vida, as coisas que são básicas nem sempre são muito fáceis. Principalmente quando a gente tem alguma coisa ali que tá deixando a gente, tudo que a gente faz parece que fica mais pesado, parece que fica mais difícil. Então, eu não quero ser desrespeitosa aqui, tá bom? Quando eu estou falando pra gente fazer o básico, é aquilo que é fundamental, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque assim, desde beber água, que é muito básico, a alimentação, que é muito básico, o tratamento adequado e todas essas bases que eu vou falar aqui, a gente sabe que uma pessoa que tá saudável pode dizer assim, mas isso é óbvio, não é? Mas, para quando a gente tá adoentado, né, não é tão simples assim. Então, você já deve ter visto, conhecido alguém que em algum momento ali teve dificuldade até para tomar banho, até para escovar os dentes, não é? Né? Então, assim, vamos ser gentis, empáticos, né? Vamos entender que tem sim uma dificuldade, às vezes, em manter até o básico, tá bom? Mas eu quero colocar aqui alguns pontos para ressaltar aqui para vocês, pra gente entender o que é o nosso essencial aqui. Eu falei da água, e aí você fala assim, não, mas beber água, óbvio, quem é que vai ficar sem beber água? Mas, gente, vamos lá. Você já sentiu essa sensação quando você tá desidratado? Que você fica mais abatido, que a pele fica ruim, e você fica com mal-estar, e fica com dor de cabeça, não é? Fica com letargia. Então, você percebe que a falta de água, lógico, aqui hidratação é mais do que água. É um blend, né, de sódio, potássio, vários sais minerais. Então aqui a gente tá falando da água, mas uma hidratação como um todo, tá? Mas você tem que colocar isso em perspectiva, o quanto que a questão da água e estar bem hidratado também te ajuda com a disposição. Pensa que quando você está desidratado, quais são os sintomas? Então você fica ali muito fadigado, fica com dor, né? Então você não fica com um humor muito bom. Então, beber água pode te ajudar muito mais do que você pensa. Então, coloca aí esse básico aí na sua lista de tarefas, tá bom? Olha só, gente, tem muitas pessoas que não bebem nem a quantidade mínima de hidratação. E aí, com isso, você não consegue manter uma boa massa muscular, porque parte do glicogênio é o estoque ali de líquidos no músculo, né? Então, tudo isso afeta muito o nosso físico, a nossa aparência. E aí você já sabe, a autoestima vai lá pra baixo. Não é muito bom ficar com a autoestima abalada nesse momento, não é? Então, vai considerando tudo isso, né? Vai considerando o aspecto ali da saúde física, vai considerando o aspecto de você estar bem consigo mesma. Coloca tudo isso em consideração, tá bom? A alimentação anti-inflamatória, gente, é o seguinte. Aqui, a gente tem que considerar que quando o nosso corpo já está inflamado, a síntese de gordura, a síntese, né, o aumento das gorduras, das células de gordura, fica favorável, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tá com o corpo mais inflamado ou num processo inflamatório, a chance de você ganhar tecido adiposo, né, aumentar gordura é muito grande. E quando a gente tá falando de, por exemplo, depressão, ansiedade, questões de saúde mental, o nosso cortisol tá lá em cima, ou seja, o ambiente está extremamente inflamatório. Então a chance de você começar a aumentar aí a gordura é muito grande. Então isso naturalmente, eu nem falei sobre alimentação, só falei do ambiente fisiológico. Agora você coloca nessa jogada alimentos que são inflamatórios. São ali, de repente, frituras, ou gordura saturada, ou muito açúcar, né? Então, coloca aí tudo que você já sabe dos alimentos refrigerantes, né? Tudo aí que pode aí aumentar esse processo inflamatório. Aí você já está num ambiente que está favorável para a inflamação, favorável para a gordura, e você joga mais alimento inflamatório e gorduroso. Então, para cada um hamburguinho que você come,
Quando você está deprimido, ele vale por 10, né? Ele vale por muito mais. E aqui eu tô falando, assim, do que é básico, mas eu sei da dificuldade que a gente tem de evitar esse tipo de alimento quando estamos num humor deprimido. Por quê? Normalmente, eu tô falando aqui por mim, né, também, né, tô falando de experiência própria, então pode saber que eu tô falando aqui não é de teoria não, tô falando daqui que senti isso aqui na pele. Normalmente, quando a gente tá com o humor um pouquinho mais deprimido, a gente tende a querer mais alimentos gordurosos, tal, porque eles mexem no nosso sistema de dopamina, sistema de recompensa, que é um falso positivo para bem-estar. Então ele vai enganando o cérebro, entendeu? Então não é legal, tá? Então toma cuidado com isso. O que você tem que entender? Que isso também é sintoma. Às vezes você ter muita compulsão, né, por um determinado alimento, ou muita vontade de comer alimentos que não são saudáveis, você acaba que isso pode ser sim um sintoma. Você percebe então que tipo de pensamento, qual é a qualidade desse pensamento, das emoções, como é que tá os seus sentimentos, porque pode ser que eles estão muito para baixo. Se a sua perspectiva estiver muito negativa, isso quer dizer que seu humor está deprimido, tá certo? E por isso que é importante ter um tratamento adequado. Você tem que saber o que é o seu diagnóstico, tá? Por exemplo, pessoas TAB, né, de transtorno afetivo bipolar, a dieta cetogênica, por exemplo, ou dietas que colocam menos carboidratos, tira gordura saturada, tal, faz muito bem para essas pessoas que têm esse diagnóstico. Então faz tão bem quanto o remédio, né? Então, aliás, eu já vou fazer aqui um parênteses. Sigam o Dr. Renato Silva, tá? Aqui no YouTube. Recomendo fortemente. Então, ele vai dizer sobre a saúde mental, especialmente depressão agitada, que é aquela que você confunde um pouquinho, né? Vocês pensam que depressão é a pessoa tá triste, a pessoa tá chorando ou tá desanimada. Gente, não é isso. Às vezes a pessoa tá irritada, às vezes ela tá ansiosa, angustiada, porque a qualidade dos pensamentos está para baixo, ou seja, todas as perspectivas de tudo que ela fala, do que ela pensa, está negativo. Então é uma pessoa extremamente pessimista, é uma pessoa que acha que tudo vai dar errado, fica muito insegura, tem muito medo. Então isso já é porque a qualidade do pensamento está deprimido, tá bom? Então vai observando isso, tá certo? E na alimentação, a gente tem que entender que quando você tem o seu diagnóstico certo, você vai entender que essa alimentação vai te ajudar com esse diagnóstico. Claro que isso vai servir para todo mundo, né? O alimento saudável vai fazer bem para todo mundo, mas determinados grupos de pessoas, ele pode ser, assim, essencial, parte do tratamento, inclusive, tá bom? A gente também não pode ficar também muito refém do remédio, né, gente? Então, claro que dependendo das situações, precisa de medicamento, mas é todo o combo. Você tem que ter um estilo de vida saudável e não tem jeito, porque faz parte do tratamento. Nem sempre o medicamento vai funcionar se você não mudar também estilos de vida, tá bom? Mas sem pressão. Lembra do poder do pouquinho? Vai aos pouquinhos. Faz o que é possível fazer hoje, tá bom? Então, é possível você melhorar a sua hidratação? Ainda que você não estiver tendo força para sair da cama, você pode colocar uma garrafa e melhorar a sua água? Faz isso. Então, eu já estou melhorando, já estou numa fase boa, mas eu estou com compulsão alimentar. Vai trocando os alimentos. Não pensa na restrição. Lembra que a gente falou do poder do pouquinho na outra live, né? Não pensa em tirar. Pensa no que você pode acrescentar. Coloca mais verdura, coloca mais legumes, coloca mais fruta, coloca mais colorido no seu prato. Esses nutrientes vai com certeza te ajudar. Lembra que eu comentei que às vezes as pessoas têm sintomas deprimido, o que afeta o humor, porque o humor tá ali no sistema nervoso central, e é por conta de, às vezes, de vitaminas que estão muito baixas, ou vice-versa, né? Às vezes a pessoa já está com um diagnóstico ali e acaba afetando ali a síntese, né? Mas, de qualquer maneira, às vezes você vai lá e com alimentação saudável, você já dá uma recuperada, sabe? Então é muito importante. Bom, vamos lá para higiene do sono. O que eu quero dizer com higiene do sono? São hábitos para uma qualidade do sono. Eu vou perguntar aqui pro chat. Chat, quem tá aqui ao vivo comigo? Vocês
sabem o que é higiene do sono? O que vem na sua cabeça aí quando a gente fala higiene do sono? Manda aí um pouquinho aí, interage aqui comigo aqui. Tudo bem, vamos lá então. Eu vou esclarecer então, muita gente ficou com dúvida do que é, né? Higiene do sono é um passo a passo de hábitos, tá? Para você ter qualidade melhor do sono, então melhorar a qualidade do sono. O que eu quero dizer com isso? Você sabe que a tela e a luz, né, ali estimula o nosso cérebro a ficar acordado. Então, por exemplo, você tá fazendo ali, mexendo no celular, tá ali no online, tá fazendo qualquer coisa aqui, assistindo série, qualquer coisa que tá estimulando demais, através da luminosidade também, né? Então, você fazer uma atividade offline, por exemplo, vai te ajudar com a qualidade do sono, porque o seu cérebro vai conseguir ir relaxando, desligando até o ponto em que consegue induzir ao sono, tá? Então, isso é uma coisa. Então, você trocar atividades online, com muita luminosidade também envolvida, por atividades offline. Então, a iluminação é importante. E aqui, iluminação também. Já desligar aquela luz branca, né? Deixar uma luz mais amarelinha, se você tiver, né? Uma luz mais baixa. Investir nesse tipo de iluminação ali na casa, ou até, se for possível, deixar só um abajurzinho ligado, isso te ajuda. Então faz isso na primeira hora, pelo menos antes de dormir, no mínimo. O ideal é ir pelo menos umas 2 horas, se for possível, tá bom? Antes da hora que você pretende dormir, tá certo? Então, isso é um fator. Outro fator é o estímulo ali, né? Então eu falei da série. Então, por exemplo, você assistiu uma série extremamente violenta, cheia de gatilhos, e a gente tá falando aqui de pessoas com saúde mental que não está em dia, não tá ali muito bem, não tá muito legal. E aí você vai ver esse tipo de situação ali, que de repente tá te lembrando, tá te remoendo ali, tá te angustiando. Não é legal, gente. O cérebro vai ficar ali, ó, entendendo que aquilo é real, porque, né, quando você tá vendo a série, ele não tá interpretando que aquilo ali é uma fantasia e tudo mais. Não, ele tá achando que você tá passando por aquilo. E o seu cortisol vai lá em cima. Então você já tá com cortisol elevado, você já tá com níveis de estresse elevado. Você vai aumentar ainda mais. Quanto tempo você acha que você vai demorar pra recuperar? Talvez você nem recupere, você fica nisso por muito, muito tempo. Vai ficando cada vez mais doente. Então, assim, além de separar a qualidade daquilo que você tá vendo, né? Então, por exemplo, inclusive tem uma matéria que fala assim que filmes água com açúcar tem um motivo para ser chamado de água com açúcar, porque eles fazem um efeito, né, dopaminérgico no cérebro. Então você assistir aquele filme que é bem previsível, sabe? Você sabe que a mocinha vai ficar com o mocinho no final e vai dar tudo certo, e que o amor é lindo, maravilhoso. É água com açúcar. É você abaixar a sua frequência cardíaca. Isso ajuda mesmo, tá bom? Então, além da qualidade do que você tá assistindo, que é muito importante você ser seletivo, principalmente agora, então você tem que pensar aí, qualidade de vida, a qualidade do sono, a qualidade da sua saúde, tem que ser prioridade, gente. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, que seja de coisas extremamente violentas e que não vai agregar nada pra você. Então, dá pra você ficar um pouquinho sem ver esse tipo de série, esse tipo de conteúdo? Se for possível, ótimo, faça isso, tá? Além disso em si, tenta assistir os filmes ou as séries, não logo imediatamente antes de dormir. Tá? Tenta colocar ali uma rotina num final de semana, onde fica um pouco mais espaçado da hora que você dorme. Procura fazer isso, tá bom? Aí se você falar, não, mas é o único hobby que eu tenho. Ó, tem muito hobby aqui, ó, que é offline, tá bom? Que envolve história, que leva você pro mundo da fantasia, que tira você um pouco ali da realidade, tá bom? Então, invista nisso, tá certo? Vamos para os outros 2 tópicos? Então, acho que ficou claro isso aqui. Tem outras coisas também, vamos lá. Eu falei sobre atividades offline, né? Aí perguntaram o que seria atividades offline, né? Eu falei um pouco aí de leitura e tudo mais, mas assim, pensa o seguinte, você vai lá e fica mexendo no Instagram, por exemplo, Facebook ou qualquer coisa de rede social. Isso é online, você tá online. Uma atividade offline seria você, por exemplo, organizar a roupa que você vai amanhã pro trabalho, lavar uma louça, qualquer coisa que não seja no celular, gente. Deixa essas atividades que você vai ter que fazer. Você concorda que você vai ter que fazer de qualquer maneira? Faz isso à noite. Então, faz a sua rotina de skincare, né? Quem é a mulherada aí da skincare? Tem alguém aí da skincare? Faz a rotina de skincare, vai lá, faz a unha, sei lá, entendeu? Cuida do cabelo,
qualquer coisa que não seja online. Faz essas atividades que são offline à noite. Você vai conseguir o relaxamento, tá bom? E aqui eu falei da alimentação e da bebida e tudo mais, esqueci de falar do café. A cafeína fica circulando no seu corpo 8, 10 horas, dependendo aí do seu metabolismo. Então você tem que também prestar atenção, principalmente aqui na qualidade de sono, porque às vezes a gente tem hipersonia, que é aquela necessidade de muitas horas de sono a mais do que o deveria ser pela nossa faixa de idade, ou, por exemplo, uma insônia, ficar, né, não conseguir dormir muito pouco e tudo mais. Então são extremos ali do que é sem qualidade, né, nesse sono, ou seja, um sono que não é reparador. A cafeína pode te atrapalhar. E você fala, não, mas eu não sinto, não atrapalha em nada. Não é a verdade, gente. Isso é fisiologicamente impossível. A cafeína é estimulante, como tudo que é ina. Pensa aí alguma palavra, alguma coisinha que tem ina no final e que te deixa ligadão, super ligadão aí e tal, né? Vocês entenderam, né? Chat, vocês entenderam? Tem várias coisas aí que terminam em ina, que são mega estimulantes do cérebro. E você acha que a cafeína não tá nessa parte? É uma coisa que é diretamente ligada ao neurotransmissor, né? Nos nossos neurotransmissores. Então, ela vai estimular sim. E ela vai ir ao contrário do efeito da melatonina, que é o oposto disso, que é o que dá o nosso sono, que dá vontade de dormir, que faz o relaxamento. O que acontece? Ela bloqueia. Então, naturalmente, como a gente é animal diurno, nós somos animais diurnos, tá? Vocês sabiam que a gente é animal, né? Nossa espécie. Então, o que acontece? A gente tem ali um período, principalmente ali no crepúsculo, né? Ali quando o sol se põe, mais ou menos, que a iluminação do dia também tá mudando. Aí o que acontece? A melatonina começa a produzir e vai acumulando. Quando você toma uma cafeína e ela tá circulando, ela bloqueia essa melatonina. E aí por quanto tempo? Depende da hora que você toma o café. Se você toma café logo antes de dormir, o que vai acontecer? A melatonina ficou bloqueada o tempo todo. Na hora que a cafeína sair do seu organismo, o sono vem com tudo. Aí logo cedo você fica com sono. Ou lá no meio do dia você tá com sono. Lá na metade da tarde você tá com sono. Aí você fala, não, o café não me atrapalhou em nada. Imagina, então por que você tá com sono durante o dia? Você entende? Então assim, por isso que é importante você entender como é o funcionamento do seu corpo. Pra você entender como as coisas te afetam. Pro lado positivo ou não, tá bom? Agora sim, né? Fechado esse parênteses, vamos para a próxima, para os nossos próximos tópicos aqui. Ainda a gente tá no próximo passo, hein? Vamos lá. Aqui, quando a gente tá falando de atividade física, observa, eu tô falando de atividade física, não necessariamente de exercício físico. Por quê? Pode ser que dependendo do momento em que você tá, você realmente não vai conseguir um programa de treinamento todos os dias, treinando 1 hora na academia. Gente, tem pessoas que tá ali com, de repente, síndrome do pânico, não vai conseguir ir pra academia lotada às 6 horas da tarde. Vamos ser sinceros, aqui a gente tá falando da vida real. Na vida real, tem situações que fogem do nosso controle e que não são praticáveis, não é viável, não é? Então, assim, o que eu quero aqui é falar sobre a atividade física primeiro. Vamos lá, nesse tópico aqui, a atividade física. Tenta colocar mais atividade física pra dentro. Tentar se mexer um pouco mais. Logo de cara. Por quê? Você fala assim, mas eu não tenho energia pra fazer nada. Como que a gente gera energia? Pelo movimento. Quem aí lembra lá do ratinho na rodinha e vai gerando energia? Ou você numa bike e consegue carregar o seu celular, né? Ou como funciona a hidrelétrica, por exemplo, né? O movimento gera caloria, tá? E vai gerar, a caloria é energia, tá? Se você não sabe, caloria é energia. Então você fazer um movimento vai te gerar mais disposição e não menos. Pode ter certeza, quando você começar a fazer a atividade física, você vai ter mais disposição para fazer um exercício. Quando você começa a fazer mais a atividade física, você tem mais energia, mais disposição para continuar em movimento. Lembra da lei de Newton? Quem aí é nerd e conhece lei da física? Um objeto que está em movimento tende, né, a permanecer em movimento. Não é assim? O mais difícil é sair da inércia. É onde exige maior força. E aqui é o que eu estou exigindo de você. A maior força, assim, ó, para fazer
assim, sair do sedentarismo, para fazer o primeiro movimento, tá certo? Vamos lá, a atividade física. Qual é a diferença de atividade física para o exercício físico? Quem lembra? Eu já falei sobre isso várias vezes. O exercício físico é aquilo que é programado, que tem um volume, uma intensidade, um objetivo, né? Você tem as técnicas, tudo mais, certo? Então, vamos lá. Quando você está andando, indo a pé da sua casa na padaria, é uma atividade física. Você só não tem a intenção nenhuma com aquela prática. Agora, se você quer fazer o melhor tempo da sua casa até a padaria, aí você vai treinar. Você vai fazer o primeiro percurso, você vai começar a melhorar a sua técnica, você vai fazer uma corrida, você vai fazer um intermitente, ou seja, aí já virou um exercício. Deu pra entender isso? Ficou claro? Então, por exemplo, se a gente tá fazendo, você vai pegar alguma coisa no chão, você vai se agachar. É um agachamento, é uma atividade física. É um movimento natural do corpo. Agora, se você faz o agachamento visando hipertrofia, aí já virou exercício. O que eu tô falando aqui é atividade. É passear com o cachorro, é ir a pé em algum lugar, é se movimentar, trocar o elevador pela escada, nem que seja um andar. Ai, mas eu moro no 20º, tudo bem. Faz do primeiro pro segundo de escada e pega o elevador no segundo andar. Tá tudo bem, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas trazer mais atividade física, tá certo? Movimento. Fazer assim, ó, conversar. Você já viu que quando a pessoa está no estágio mais letárgico, ela tende a ficar assim, e aí até o braço fica pesado, a fala fica pesada, ela tende a ficar com o corpo muito parado, né? E aí você começa até a se mexer aqui, ó, você já começa a gerar mais movimento, tá certo? Vamos lá. Então, pra gente estabelecer o nosso plano de ação, o que eu coloquei aqui pra você? Primeiro você precisa entender, aceitar, listar essas dificuldades. Então, por exemplo, eu falei aqui de se movimentar e fazer atividade física no dia a dia. Isso, se você pensou, nossa, mas até isso é difícil pra mim. Anota isso, pra gente entender lá no plano de ação que isso vai ser a sua meta. Tá entendendo? Ah, não, pra mim a atividade física é tranquilo, pra mim é difícil ir na academia. Então, coloca isso, você tem que entender o que tá te dificultando você se manter ativo. Então, é falta do tratamento? Tem que buscar o tratamento. É falta de melhorar a alimentação? Então, vamos aos pouquinhos aí melhorando a alimentação, trazendo mais, ao invés de pensar em tirar primeiro, vamos pensar em agregar, vamos pensar em trazer mais alimentação saudável. E assim por diante. Tudo bem? Até aqui tá tudo certo, gente? Né? Vamos lá? Então eu vou trazer algumas mensagens aí que vocês mandaram aí pra mim lá na caixinha lá do Instagram, pra gente já puxar o gancho do nosso plano de ação. Olha só, eu não vou falar os nomes, porque, né, até então pra preservar aí a imagem, não sei se, né, vocês querem que divulgue os nomes ou não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na tela só a mensagem, não vou citar nomes, tá certo? Pra preservar aí um pouco a identidade de vocês. Então, assim, me mandaram a seguinte frase: tem dia que eu não consigo ter energia nem para ir trabalhar. Como fazer exercício? É pesado, não é? Não tem energia nem para ir trabalhar. Como fazer exercício? Então, aqui no caso, o trabalho é como se fosse assim, eu tenho uma obrigação em fazer isso, nem é uma coisa que eu sou obrigada a fazer, eu tenho energia. Como que eu faço exercício ainda, que vai exigir energia, não é? É aquilo que a gente tava falando. Olha só como já respondi metade dessa pergunta aqui, mas vamos falar um pouquinho mais. Mais uma. Tudo bem faltar no treino quando a gente tá mal? Essa foi uma outra pergunta. Então, eu vou colocar aqui já na tela o poder do pouquinho, que é o nosso plano de ação. Mas eu quero conversar um pouquinho sobre essas duas mensagens. Primeiro, tem dia que eu não tenho nem energia ali, nem pra ir trabalhar, nem pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. Como que eu faço o exercício? Você tem que respeitar o seu limite, lembra? O poder do pouquinho. Então a gente vai falar sobre isso em eliminar a idealização, certo? Então eu vou te responder com esse próximo passo, tá bom? A segunda pergunta foi: tudo bem? Se eu estiver muito mal, tá tudo bem? Faltar? Gente, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. É importante dizer isso. Uma crise é muito... assim, é uma questão de saúde, você precisa, né, se tá numa crise, precisa ir no médico, precisa conversar com o seu médico, com sua médica, né, conversa com o pessoal da família ali, se de repente precisa de uma intervenção melhor, né, se você precisa de ajuda, porque
Se você tá mal a ponto de não conseguir sair de casa, alguma coisa assim, lembra, rede de apoio, tá bom? Então, a academia é a última coisa que você tem que se preocupar agora. Se preocupe com você, tá? Com a sua saúde. Leve a sério isso, tá bom? Mas eu vou responder aqui essas duas perguntas na prática. Então, como é que a gente faz isso? Então, o nosso plano de ação tem a ver com o poder do pouquinho, como eu falei pra vocês, a filosofia de vida, o poder do pouquinho. E a gente vai, primeiro passo, eliminar a idealização. Então, o que é o ideal na cabeça, no imaginário coletivo e tudo mais? Tem que ser a academia mais top, tem que ser com os equipamentos, tem que ter tudo, né? Eu tenho que ter um personal que tem todos os dias comigo, tem que ter a consultoria para eu saber o que eu tenho que fazer quando eu não tiver no treino. Nossa, tem que ser assim, o perfeito. Aí eu te pergunto, a vida de quem é que é perfeita, né? Então, vamos lá. A primeira coisa, o local, né? Então, se você idealiza muito com o local do seu treino, vamos tirar um pouco, baixar um pouco essa expectativa. Se de repente você não tá conseguindo ter energia, conviver no ambiente ali da academia, né? Não tá conseguindo ali fazer um investimento para uma academia, para personal, para tudo mais que você acha que você precisa. Você tem uma academia no seu condomínio? Começa por ela. Ah, não tem academia no condomínio. Você treina em casa. Ah, não tô conseguindo sair, nem assim, não conseguindo nem sair do meu quarto. Treina no quarto. Começa a andar aí no quarto aí. Faz alguma coisa no quarto. Ah, não tô conseguindo nem levantar da cama. Você vai fazer atividade na cama, então. Mexe um braço, mexe o outro, mexe uma perna, mexe a outra. É assim. É o que você consegue fazer agora. O que você consegue fazer agora? Qual é a condição que você tem hoje pra fazer? Qual é o 100% que você pode fazer hoje? Eu tô na cama, não tô com energia pra fazer nada. Mexe o braço, mexe o outro, mexe uma perna, mexe a outra. Você vai ver que isso vai dar energia até pra você ficar sentada. Aí sentado você mexe um braço aqui. Aí depois você mexe a perna ali. Aí daqui a pouco você tá andando no quarto. Daqui a pouco você sai do quarto, entendeu? Ah, não, não, tudo bem. Sair do quarto pra mim é tranquilo. Mas sair de casa é que é o difícil. Tá, então treina aí. Não, eu consigo sair de casa até ali a academia do condomínio, tá, pra mim, tá bom, eu consigo. Então faz. O que você consegue fazer? O que é o seu 100%? O que não pode é você ter condição de fazer e não fazer. Você entende? Agora, eu não tenho condição de fazer aquilo. Então faz aquilo outro, faz o outro. Entende? Ai, mas é muito pouco. É muito pouco versus nada. Qual que vai dar mais resultado? O que vai te trazer mais benefício? O muito pouquinho vai te trazer mais benefício. Tá certo? Então vamos lá. Ó. Vamos para mais uma outra questão de idealização, que é: tem que treinar de manhã. Me falaram que para fazer o efeito do treino com a saúde mental, tem que treinar de manhã, tem que ser logo quando acorda. A gente acabou de falar da qualidade de sono, porque normalmente quem tá com ansiedade, depressão, enfim, não tem uma qualidade de sono boa. A gente tá partindo ainda, tá transformando, tá implementando o hábito da higiene de sono ainda, tal. Você acha que é fácil acordar cedo, mais cedo? A gente acabou de ver a mensagem, eu não consigo nem ir trabalhar, às vezes tô atrasando pro trabalho. Como é que vai acordar mais cedo pra treinar? Então, vamos baixar a expectativa, tirar essa idealização. Não dá pra treinar de manhã? Vamos treinar antes de dormir, então? Você fala assim, não vou dormir antes de fazer uma atividade. E eu vou te falar uma coisa, vamos combinar aqui, vamos entre nós. A verdade é que a gente tem mais energia à noite pra quando a pessoa que tá normalmente ali com depressão, com ansiedade, parece que à noite dá uma ligada, assim, né? E aí é por isso, né, quer mudar o dia pela noite, tende a fazer isso, né? Vamos falar a verdade. Então, se você tá se sentindo mais acordada nesse horário, por que você não vai fazer atividade nesse horário, gente? Não faz sentido nenhum. Mas é porque falaram que se eu fizer o exercício à noite eu não vou conseguir dormir. Você tá conseguindo dormir? Então pronto. O que vai mudar? Teoricamente, nada. Eu garanto pra você que se você fizer, você vai ter mais sono. Melhor qualidade de sono, tá bom? Então, assim, vou treinar antes de dormir. Mas antes de dormir só tenho 5 minutos, eu não tenho nem 1 hora. Você tem 5 minutos antes de dormir? Ótimo. Porque você tem meia hora, 50 minutos, 1 hora, 2 pra mexer no Instagram, então tem 5 minutos pra treinar, não tem não? Vamos falar a verdade?
é importante a gente ser honesto com a gente mesmo, gente. A pessoa que fala pra mim que não tem tempo, eu falo, então exclui o Instagram, então. Vai conferir no seu histórico lá do YouTube quantas horas você fica no YouTube. Tem certeza? Tem certeza absoluta que você não tem 5 minutos? Vamos ser sinceros, vamos. Né? Tem sim. 5 minutos? Tem. Você demora 15 no banho? Toma banho de 10 minutos, você vai conseguir 5 minutos. Então, se você não mexe em rede social, dá pra fazer. Dá pra dar um jeito, tá bom? Não se preocupa não, dá sim, tá certo? Aí você fala assim, não, mas tudo bem. Aí eu não consigo treinar, então é muito pouco, 5 minutos todo dia, não vai atingir nunca o meu objetivo, porque tem isso aí também, né, gente? Assim, esse pensamento de falar, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, nunca vai dar resultado. Esse tipo de você verbaliza o que tá na sua cabeça. E esse tipo de pensamento é sintomático. É a depressão que tá falando, isso é sintoma. O seu humor tá deprimido. Então aqui humor não é mau humor no sentido de, tô sendo grossa com alguém. Não é isso. O humor aqui, a gente tá falando quando tá falando de depressão, é o humor deprimido. O humor tá deprimido. O que isso significa? Que a pessoa tá mais pessimista, tá mais negativa, tá com a perspectiva de tudo que ela tá vendo como se fosse a pior coisa do mundo, pior cenário, terra arrasada. Então quando você fala, não vai dar certo, mas nem vou tentar, isso já é sintoma. Então pensa, quando eu falo sintoma, pensa o seguinte, se você tá resfriado e você espirra, você liga pro espirro, você fala, nossa, espirrei, já era, vou morrer. Será que é assim? Como você lida com a tosse, com o espirro, com o seu catarrinho aí? Com uma normalidade, né? Aí, lógico que eu estou tossindo, eu tô com a rinite alérgica atacada, tô tossindo e espirrando. Tudo bem, é isso, é sintoma. Vou tomar um xarope, vou fazer uma inalação. E aí, quando você percebe que o seu pensamento, a sua fala, né, e a sua energia tá baixa, tá pra baixo e tudo mais, você tem que entender, infelizmente é sintoma. Vou ignorar. Né, vou pegar e vou medicar, vou tratar. E a atividade física é o tratamento, é um medicamento tanto quanto uma coisa química. Entendeu? Lembra a mudança da perspectiva? Você tem que mudar a perspectiva, você tem que entender. E aí eu volto lá, se você não aceitou o seu diagnóstico, dificilmente você vai entrar nessa lógica. Você primeiro tem que entender o seu diagnóstico para dizer, isso aqui não é a minha personalidade. Isso aqui é sintoma. Todas as pessoas que têm esse diagnóstico falam a mesma coisa. Então não é você que tá falando, é o diagnóstico que você tem que fala. Olha, todo mundo que tá resfriado espirra. Olha só que coincidência. Não é a sua personalidade que espirra. Então, você tá entendendo? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu tô falando aqui? Quando você está deprimido, quando você está ansioso, quando seu humor está para baixo, você vai ter pensamentos negativos e que são sintomas. Esses pensamentos negativos são tão sintomas quanto uma tosse para quem está gripado, uma enxaqueca, uma dor de cabeça para quem tem sinusite, entendeu? O dedo latejando para quem tá com a unha encravada. A gente precisa encarar isso, tá certo? Deu para ficar claro aqui? Vamos lá para o próximo. Também sobre idealização, desse negócio assim, tem que treinar todo dia. Tem que treinar todo dia. Eu não começo a treinar porque eu nem vou começar, porque eu nem vou conseguir todo dia. Não, tem que ser todo dia. E a pessoa não consegue todo dia, pronto, aí ela para tudo. Gente, vamos tirar a idealização. Você tem que fazer mais do que você está fazendo atualmente. O que você está fazendo? Nada. Então começa a caminhar, começa a andar, começa a se mexer na casa. Isso é mais do que você está fazendo. Não, isso eu já faço, eu subo desse escada o dia inteiro. Então, vamos fazer um pouquinho de treino. Vamos fazer uns agachamentos, vamos fazer umas flexão, uns abdominal, vamos fazer uns exercícios. Mas eu não vou conseguir todo dia. Tudo bem, você não tá fazendo nenhum dia. Se você fizer um dia na semana, você já tá fazendo mais. Então, coloca a meta um pouco mais, um só degrau acima do que você tá agora. Né? Não dá um passo maior que a perna. Então, você tá aqui.
Você precisa estar no andar de cima. Aí quando você estiver aqui, é aí que você sobe pro próximo. Calma. Vai com calma. Seja gentil com você mesmo. Vai com o limite que você pode. Faz o seu 100% de hoje. Tudo bem? Bom, é o seguinte. Se você não consegue treinar durante a semana, você fala, não, é impossível. Não vai dar certo. Não dá, eu já tentei. Tá bom. Tudo bem. Prioriza seu sono, prioriza a alimentação, né? Faz as atividades físicas. Mas aí no final de semana você consegue fazer o treino? Então se comprometa no final de semana de fazer o treino. Então, se sábado ou domingo você não trabalha ou tá mais disponível, tenta fazer uns exercícios na parte da manhã, uns exercícios na parte da tarde, ou de manhã, um pouquinho mais à noite. Ou pelo menos uma vez no sábado, uma vez no domingo. Tenta fazer um pouquinho. Mas se compromete no que dá. Porque a pessoa fala assim, não, mas eu trabalho, eu estudo, mas você faz isso 24 horas, 7 dias por semana. Então você não tá mexendo no Instagram, você não tá acompanhando live, você não tá assistindo nenhuma série, você não tá vivendo no mundo, né, atual. Você não tá fazendo mais nada da sua vida. É isso mesmo que tá acontecendo? Gente, então é muito mais sério. Se isso tá acontecendo, por favor, alguém intervém na vida dessa pessoa que ela tá se isolando do mundo. Isso é extremamente perigoso. Se você conhece alguém assim, que tá totalmente isolado, que não tá convivendo, isso também é muito perigoso, tá? A falta de socialização, vamos prestar atenção, a falta de socialização é um sintoma também. Então, claro que isso pode estar acontecendo, mas na maioria das pessoas que eu conheço, não é assim a realidade. Existe pessoas assim? Existe, precisa ter atenção, a gente precisa cuidar. É por isso que a gente tá tendo esse bate-papo franco, aberto, honesto. Porque isso pode acontecer. Não deve ser ignorado. Mas você precisa entender, é a sua realidade? Seja sincero, é a sua realidade? Será que você tem um pouquinho mais de tempo no final de semana? Que você pode separar meia hora que seja para fazer um exercício? Pelo menos no final de semana? Então, né, além das atividades diárias, né, da atividade física, se manter ativo, você pode colocar um exercício uma vez por semana. Se você já faz isso, põe no final de semana, nos 2 dias. Já tá fazendo isso? É mais fácil para trazer um dia da semana. Então vai com calma, vai no passo a passo, tá bom? Vou trazer mais mensagens aqui então, vou colocar aqui na tela. Olha só a mensagem. Quando eu não tô bem e faço alguma coisa, só de me mexer, eu já me sinto melhor. Às vezes até o sono e a moleza passam. Outra mensagem. E aí aqui é o oposto, né? Você sempre diz que depois do exercício as pessoas se sentem bem, né? Sentem bem-estar. Mas eu ainda não sinto essa sensação. A gente vai falar disso. Vamos mais uma. Eu não emagreço por causa do medicamento, né? Do remédio. Deve ser o remédio de tratamento de depressão, alguma coisa assim. Então eu não emagreço por causa do remédio, que me deixa inchada até no rosto. Fica até com o rosto inchado. Mas eu me sinto bem fazendo o exercício. Então você vê que tem aí uma dicotomia, né? Uma pessoa que fala, não, eu não me sinto bem depois do exercício, e as outras falam, não, eu me sinto bem mesmo não emagrecendo, porque o remédio me deixa inchada, então eu não emagreço tanto quanto deveria, mas tá tudo bem, porque só de me mexer o sono passa, a moleza passa. E isso era, inclusive essa frase foi muito o que eu falei, né? Fazer movimento, o movimento gera energia. Então você vê que eu tava lá com sono, com moleza, fiz um pouquinho de exercício, comecei a me sentir mais animada, né? E outra falou assim, ó, mesmo que o resultado não é bem o que eu quero, e aí ela baixou a expectativa, né? A gente vai falar disso um pouquinho também. Mesmo não é o resultado ideal, mas eu me sinto bem. E não é isso que importa, gente. Né? Você se sente bem. Ah, mas não é magro. Mas e daí? Você não precisa ser magro pra você se sentir bem. Não é isso que a gente tá falando aqui. A gente tá falando da integralidade da saúde mental com a saúde física. Tá certo? Agora, voltando nesse caso, ó, você sempre diz que pessoa que faz exercício depois se sente bem. Bom, não sou bem eu que estou dizendo, é a ciência, né? Vamos lá. Isso é comprovado cientificamente, é fisiológico. Você faz as atividades físicas, exercícios físicos, e inclusive hobbies também, né? Você libera endorfina, serotonina, oxitocina, né? Então são vários hormônios de bem-estar que você sente após fazer uma atividade física ou coisas que te dão prazer, não é?
Então, assim, se você não tá sentindo ainda, isso é porque seu cortisol tem que tá lá muito em cima. Aí você fez um pouquinho de exercício. Aí ele baixou um pouquinho, mas não foi o suficiente para ele passar. Aí você vai ter que ter um conjunto de outras coisas que abaixam esse cortisol, que é a alimentação, a água, as atividades físicas para além do treino, né? De repente até um medicamento, né? Então você tem que ver ali a sua questão da serotonina, né? Que pode ter alguma coisa aí que você precisa de intervenção medicamentosa. Então você não tá sentindo ainda, mas é porque o seu cortisol tá muito elevado. E aí a quantidade que você tá fazendo não tá batendo, não tá superando, né? Então se você tá com o cortisol mais baixo e faz uma atividade física maior, né, que vai passar, aí você vai sentir só o bem-estar. Então, porque você vai conseguir baixar. Então, ele não é tão instantâneo assim, dependendo do ambiente. Então, você lembra, as pessoas que que estão adoecidas, elas estão mais inflamadas. Então, é um processo um pouco diferente. A gente tem que ter paciência, tá bom? Mas verifica aí todos os outros fatores para além do exercício. E a quantidade que você está fazendo de exercício, se você tem capacidade de fazer mais, né, mais vezes na semana, tenta. Se não, faz um pouquinho só de atividade. Tenta, no dia que você não consegue fazer exercício, tenta fazer aí, melhorar a alimentação, enfim, tá bom? Isso vai ajudar, tá? Quase que eu falei o nome da pessoa. Eu falei que eu não ia falar, né? Então, vamos lá. Vamos pro plano de ação ainda, reajustar as expectativas. Deixa eu trazer vocês aqui pra tela. Bom, aqui, para reajustar as expectativas em relação aos objetivos, né? Então, por exemplo, eu quero emagrecer, definir, treinar todo dia. Gente, é muita informação. Peraí, primeiro você não está bem emocionalmente, não está bem mentalmente. Então, você tem que cuidar disso. Isso tem que ser uma prioridade. Como você vai fazer isso? Acrescentando esse passo a passo do pouquinho como parte desse tratamento. Então, você buscou ajuda profissional, você fez uma rede de apoio, você vai praticar o poder do pouquinho, seja na alimentação, nas atividades, ali nos pequenos hábitos. Só que aí você tem que baixar a sua expectativa em relação ao que é o seu objetivo. Então, vamos lá, lembra que eu falei? Você tem que subir um degrau do que você está. Então, peraí, você vai colocar como emagrecimento se você já está conseguindo fazer as atividades dos exercícios físicos, não é? Ou se você já conseguiu fazer uma dieta. Né, mudar pelo menos a alimentação. Aí você pode esperar, né, ter uma expectativa em relação ao emagrecimento. Não é bem por aí. Então, na verdade, eu ainda não consegui nem colocar em prática as atividades. Então, vamos colocar como objetivo a frequência, né? A frequência é a primeira meta. Então, eu preciso fazer, eu preciso ser mais ativa, preciso sair do sedentarismo, preciso fazer uma atividade física. Não, já estou ativa, preciso treinar. Não, então eu já estou fazendo isso, mas o sono é uma questão. Vou colocar isso como meta. Você tá entendendo aonde eu tô falando aqui? Não queira tudo de uma vez. Isso aí já é sintoma da ansiedade. Que você quer tudo, você tá pensando muito lá na frente, tudo projetando muito no futuro, tá? Então, calma, ó. Respira, tá certo? Define aí como meta o que é um degrau a mais do que você está fazendo. Então, qual é o ponto em que você tá? Você vai avançar um pouquinho mais. Certo? É isso, tá bom? Gente, tem um material de apoio, um material bônus, não precisa se preocupar, não tem vazamento de dados, você não precisa preencher nada, é só clicar e baixar, tá bom? Que é um e-book sobre importância da autoestima. Aí você acha que você sabe sobre o que é autoestima? Às vezes não tem a ver com a vaidade, com a questão do corpo, não é bem por aí. Vamos entender o que é autoestima, vamos entender o que é apreciar as nossas qualidades, os nossos pontos positivos. Isso é muito importante nesse processo, gente, porque isso é terapêutico. Então lembra que quando a gente tá no humor deprimido, o nosso humor tá muito para baixo, a nossa perspectiva tá muito negativa. Então a gente precisa valorizar o pouquinho de tudo que é bom, tudo que acontece com a gente que pode ser positivo. A gente tem que valorizar tudo que a gente tem de positivo, apreciar, né? Então, depois você olha lá, confere esse material, tem exercícios, né, pra você melhorar a sua autoestima. E não tem a ver só com as coisas do corpo, pode ter sim, claro, a ver com a autoestima, com a sua autoimagem, mas
não é só isso, é como você se enxerga. Então, pega esse material aí, leva ele com você, né? Pode fazer ali as suas atividades ali, pode imprimir, fazer como uma atividade offline, ou os exercícios que estão ali, você pode colocar ali para você melhorar a qualidade do sono, certo? E eu vou trazer mais mensagens aqui. Bom, falar o seguinte: às vezes eu tô cansada mentalmente e a academia me cansa. Não é só o exercício, mas é o ambiente, sabe? Mais alguém? Eu agrupei as mensagens que tinham o mesmo teor. Vamos lá. A academia é tóxica. Nas redes sociais, os personagens também são. Não tô falando de você, prof, mas a maioria é sim. E ninguém fala. Bom, gente, vamos lá. O meio fitness é tóxico? Pode ser. Mas como qualquer outro. O ambiente tóxico também é de alta produtividade, pode ser tóxico também, entendeu? Então, assim, tudo que vai exigir muito de você pode passar do ponto, né? Então, assim, aqui, no caso, a partir do momento em que existe um ambiente que tá te fazendo ter comparação, ou que que nem aqui, a academia é tóxica. Bom, avalia esse ambiente onde você tá. Porque não é só o ambiente em si, às vezes é a pessoa, às vezes tem pessoas, um grupo de pessoas ali que são detestáveis, fazer o quê, né? Às vezes as pessoas não são legais. Mas, na maioria das vezes, dá uma chance. Porque às vezes pode ser que é a sua perspectiva, lembra? Que tá, né? É como se fosse assim, vamos lá, é como se fosse isso aqui, ó. Você tá aqui, né, bem. Aí, quando você tá ali com a depressão, você tem uma outra lente que muda todas as cores, que muda a forma com que você tá vendo. Então, assim, pode ser sim que tenha pessoas ali desagradáveis, pessoas que te tratam mal, claro, e se tiver, não é legal. Mas pode ser que seja o seu olhar em relação àquele ambiente, a partir do seu ponto de vista, que não tá muito legal, não tá meio pra baixo. Então você tem que avaliar aí, entender isso. Se realmente tem um grupo de pessoas ali que não é legal e tal, considere ir para um outro ambiente, tá? Agora, de repente, a academia não é legal porque só tem marombeiros, o professor não dá atenção e tudo mais. Mas e as aulas coletivas? De repente as aulas coletivas são diferentes, porque é um grupo mais acolhedor, né? Aí de repente, não é assim. Então, busca uma consultoria que vai ter um coach te atendendo, né? Que é o caso no Tinanda, que a gente tem um grupo só de mulher maravilhosa. Não tem nada dessa palhaçada não, de coisa tóxica não é com a gente não. Então assim, eu sei que o ambiente às vezes é cansativo no seguinte ponto. Vai ter um monte de gente lá, bracinho, foto, blá blá blá. Cansa a nossa beleza, eu sei. Mas assim, entenda que você tá ali por você, né? E não pelo outro. Eu sei que também quando a gente tá com aí sim, autoestima, né? Quando tem a autoestima tá um pouco mais baixa, a gente fica muito numa questão de comparação também, aí não é legal, né? Então assim, busque o seu tratamento, priorize você, deixe os outros. Agora, se realmente o ambiente for preocupante, aí não, aí tende a se separar dessa galera aí, tá bom? Agora, a pessoa falou assim dos personagens nas redes sociais, né? Não tá falando de mim, ainda bem que me tirou desse meio, mas falou, os personagens é tudo assim. Depende, vamos lá. Então, se você segue alguém que realmente tem um conteúdo aí muito apelativo e que, nossa, ou você é magro ou você não serve pra nada, sei lá, alguma coisa assim, deixa de seguir. Não tá te fazendo bem. É aquele negócio que a gente tava falando do filtro do que tá entrando, né? Do filme, da série, do que você tá lendo, do que você tá vendo, no jornal, notícia, essas coisas. Então, se você tá seguindo uma pessoa que não se encaixa com seus valores, por que você tá seguindo essa pessoa? Porque você tá vendo isso, né? Para de seguir. Não, mas eu preciso pra me motivar. Não, isso não tá te motivando. Claramente não tá te motivando. Vai seguir alguém que tá falando de manter a forma, mas de jeito saudável. Manter a forma, mas com o corpo e a mente integrados, sabe? Então, tenha também esse critério aí. Essa é a minha dica, assim, né? Já que você falou, ninguém fala. Não, realmente, tem gente que tá falando isso, apontando isso. Talvez você tenha que seguir essas pessoas porque vai bater as ideias, tá bom?
Então é importante, tá bom? Mas assim, gente, eu não quero desmerecer a opinião de ninguém, tá? Eu tô querendo acolher o que vocês estão me dizendo. Eu só quero apontar duas coisas. Primeiro, a gente tem que ter uma noção de que o nosso humor, quando a gente tá deprimido, quando o nosso humor tá para baixo, a gente tende a ser mais amargo nas coisas. A gente tende a ver tudo muito em tons de cinza, muito pro lado negativo. Então a gente tem que perceber o que é a realidade das coisas como elas são e o quanto é sintoma. Então isso é muito importante. A segunda etapa é realmente ter clareza nas coisas. Realmente pode ser que uma pessoa seja extremamente negativa. Pode ser que um ambiente ali tenha pessoas que não são legais. Então aí você se afasta. Por quê? Porque não é legal. Principalmente você que tá agora num momento muito vulnerável. Certo? Então, tudo bem aí? Bom, eu quero agora mostrar pra vocês, já fazendo um link com isso, eu quero mostrar um vídeo, e eu quero que vocês acompanhem comigo esse vídeo, de um personal, vou colocar aqui, aliás, não é personal, ele é médico, né? Mas ele tá sempre no meio fitness, ele é muito famoso no meio fitness, não sei se vocês conhecem, é o Dr. Paulo Musi, e ele passou recentemente, né, de um ano pra cá, pelo luto, né, da perda da mãe, muito sério, né, gente? E assim, ele não tá ali, né, não ficou lidando muito bem com a situação, ficou em estado de depressão, e também por motivos de saúde, porque, lógico, quando você tá deprimido, o que acontece? Sua imunidade cai, né, tudo aquilo que a gente já falou. Então, mudou muito o físico dele. E aí, parte da audiência, ou pessoas até que nem seguiam, mas que foram lá tripudiar em cima ali, ele sofreu hate sobre o corpo dele, por ele ter perdido 15 quilos de massa magra. Então, assim, eu sei que tem isso, né? Eu tô dando esse exemplo porque eu sei, às vezes você engordou e tem gente que fica tripudiando, falando disso. Ou você emagreceu, porque em estado, às vezes, de depressão ou de ansiedade, a pessoa também emagrece muito. Eu sei porque eu passei por isso, que a pessoa olhava pra mim e falava, nossa, o que aconteceu com você? Você tá bem mais magra, né, e tal, e fica falando, né? Enfim, mas tem isso, e ele passou por isso e ele tá compartilhando um pouco de como ele tá se sentindo, como é a questão, como ele tá convivendo com a depressão, convivendo com o luto, enfim, como que ele tá reagindo a esse tipo de mensagem negativa. Por um outro lado, tem muita gente que tá vindo apoiar, que estão se preocupando genuinamente, né, que estão dando mensagens positivas de apoio e tudo mais. Então, assim, você vê, em qualquer ambiente, mesmo que seja nesse ambiente da internet, tem gente que é legal e tem gente que não é. E isso é pra sempre, né? Vai ser sempre assim. Então, a gente também tem que valorizar, e aí por isso, às vezes, quando a gente tá muito deprimido, né, a gente vai sempre se apegar muito a esse lado negativo. A pessoa que falou mal, a pessoa que é chata, blá, blá. Você vai se apegando com aquilo, você vai alimentando aquilo. Não, vê o que tá bom, que pessoas que são legais, que pessoas que estão te apoiando. Valoriza isso, valoriza essas relações, tá bom? Vamos acompanhar aqui então. Vou dar o play aqui e a gente vê se o áudio tá bom, tá? Se o áudio do vídeo tá legal pra vocês. Cada vez, né? Sabe, você tem que gostar mais de você do que aquilo que você exige de você. Eu vou repetir isso para você entender com calma. Você precisa gostar mais de você do que daquilo que você espera que você consiga. Porque senão você compromete coisas importantes na sua vida e não consegue aquilo que você gostaria. Ana Léa Canizo, por que o senhor anda triste? Ana, é muito curioso você perguntar, né? A gente está em setembro amarelo. E é o mês que a gente fica de olho no que são as pessoas que têm tendências a acabar com a própria existência, né? Então que a gente presta muita atenção em doença psíquica, né, ou condições de sofrimento intenso, que vão fazer as pessoas, por exemplo, pensar em suicídio, né? Domingo. Agosto foi um mês muito difícil para mim, né? Eu estava recuperando da dengue, foi o primeiro aniversário da morte da minha mãe e eu perdi ela dia 14 de agosto. E a gente acha que essas feridas elas passam, não passam.
você meio que como que eu vou explicar? Você começa a entender que certas coisas precisam coexistir. A saudade, o costume da ausência e a presença da morte. Então essas três coisas, você consegue enxergar claramente que elas precisam coexistir. E o processo inicial é muito confuso, né? Essas coisas brigam dentro de você. Eu não sei se eu devia falar isso em rede social, mas cara, a gente se culpa, né? A gente se culpa. Até a pessoa mais elaborada, mais preparada psicologicamente, ela vai se culpar. Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E aí às vezes você tem problemas, e agosto foi um mês muito reflexivo para mim, né? Porque além disso, né, é muito difícil você recomeçar, né? Eu estou recomeçando a treinar. E é muito difícil me olhar no espelho e não me reconhecer. Assim como vocês me olham daí, vocês não me reconhecem. Vocês se perguntam, mas o que aconteceu com você? Né? E aí você vai um pouquinho além. Por que você está triste? Né? André Masaki, um grande amigo. E eu não sei, eu acho que eu vou passar um tempo triste, né? Até eu conseguir organizar isso, né? Aí coisas pontuais, elas começam a te afetar mais, você se chateia com uma coisa, você se decepciona com outra, né? Alguém que te quer mal e como você tá frágil, aquilo, né, acaba te atingindo. Então, acho que a gente vai terminar essa live de hoje falando isso, né? A gente está no Setembro Amarelo e eu lembro que eu fiz um post uma vez no Story perguntando, né? Ou sugerindo, hoje faz alguma coisa boa para alguém que você não conhece, né? Porque ajudar alguém que a gente conhece é fácil, né? Você tem já uma empatia imediata, né? Mas pensa, o que você faz de bem para as outras pessoas? Estar aqui, Ana Léa, é uma tentativa de eu fazer uma coisa de bom para vocês, me conectar com vocês, conversar com vocês, aliviar o que é sei lá, às vezes a chateação de cada um. Eu não, sabe, gente, eu não sou nenhum herói, eu não tô aqui para salvar ninguém, né? Mas em grande medida, né, eu dou para vocês aquilo que eu gostaria, que é o mínimo de uma palavra amiga, um suporte, uma direção, né, falar para você por que a coisa está indo errado, né, porque são coisas que você quer saber, né, e porque de verdade me faz bem saber que às vezes alguém escuta isso e fala, pô, eu vou repensar. Então, vamos olhar o Setembro Amarelo com bastante serenidade, né? E vamos olhar esse setembro com bastante serenidade. E vamos tratar da saúde mental, da nossa saúde mental, né? E dar conforto para as pessoas que estão, pelo menos que estão próximas da gente, né? Já é muita coisa. Sabe, pessoal, tem muita gente doente por causa da internet. Doente por causa de like. Doente porque não tem seguidor, ou então, sabe? E isso é uma desumanização do que a internet deveria fazer, né? Quando você trata
a pessoa por seguidor, já não é mais uma pessoa, ela é um número no seu Instagram ou no seu YouTube, né? Então, vocês veem, não é uma coisa que eu prezo muita interação, né? O quanto a gente consegue falar, o quanto eu consigo responder vocês nos directs. Tenho, graças a Deus, hoje uma equipe que me ajuda a dar essa assistência, né? E isso me traz satisfação, né? E eu acho que a medicina tem um peso social muito grande, né? Se você consegue trazer, mesmo que a distância, informação, né? A pessoa, ela por si própria é capaz de fazer escolhas melhores e tornar a vida dela melhor. Então é isso. Beleza? Combinado? Então força pra todo mundo, né? Obrigado pelas mensagens aí do YouTube. Cara, YouTube... Bom, até que ele comentou aqui do YouTube ser uma plataforma um pouquinho diferente de outras redes sociais, né? Por exemplo, o X, né? Que aqui no Brasil não tá rodando, mas é muito mais tóxico, né? Comentaram aqui, quase que eu falei o nome da pessoa, comentaram sobre a questão da toxicidade desse meio fitness e tudo mais, mas as redes sociais também tem, e determinadas redes favorecem mais alguns tipos de conteúdos, no sentido do que a gente verbaliza, do como a gente se comunica. E o YouTube tende a ser um ambiente um pouco mais solidário nesse sentido, e é isso que ele comenta pela experiência dele, mas eu também quero aproveitar então justamente para agradecer quem está aqui, justamente também por causa disso, porque por vocês também fazerem parte dessa comunidade que com certeza tá mais positiva, não é? Então, vou jogar aqui na tela, gente, a imagem aqui para vocês poderem pegar aqui os arrobas, né? As tags, tá certo? Então vamos lá. Se esse conteúdo te ajudou, bora retribuir. Mostra o poder do pouquinho na prática. Então, se você aí já tá conseguindo fazer esse pouquinho, se você tá conseguindo evoluir cada dia, se você tá melhorando dia a dia, posta uma foto, marca a hashtag Teamnanda, motive aí alguém aí que tá precisando, né? As pessoas se motivam muito ao ver umas as outras, né? Tendo resultados, né? Então é bem legal. Compartilha aí com pessoas que você gosta, pessoas aí que são aí do seu meio, que tá nos seus contatos do WhatsApp, enfim. Se inscreva e siga aí os meus canais, né? Eu tenho o coach.Nanda Lima Maia e Nanda Lima Maia. Tá certo, gente? Bom, a gente se encontra aí nos nossos próximos episódios da série do Seja Fitness com a Nanda e novos conteúdos por aqui. Então, até breve.